Olá, pessoal! Nós estamos muito felizes com o engajamento de vocês, centenas de comentários. No último mês, mais de 50 mil pessoas nos visualizando aqui. Eu me sinto honrada, a gente está muito feliz. E a aula de hoje, em forma de agradecimento, a gente vai responder algumas perguntas de vocês, porque são centenas, gente, mas a gente vai responder aqui com muito carinho essas perguntas, de forma de gratidão, de tanta generosidade por vocês aí com a gente. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada por todo o carinho, né, por acompanharem a gente, motivar que a gente continue com esse trabalho, né? E deixe aqui, né, suas dúvidas, seus questionamentos, que assim que possível a gente vai selecionar algumas e trazer as respostas aqui para vocês. E vamos aqui, a Letícia de Oliveira. Ela fala: excelentes conteúdos, eu gostaria de fazer a arrematação por parcelamento. O que vocês acham? E aí, Luana? Bom, a Letícia ela não deixou muito claro se essa arrematação que ela pretende fazer é no contexto dos leilões extrajudiciais ou no contexto dos leilões judiciais. Vou começar a responder, né, pegando aí os leilões judiciais. Letícia, se for o caso de um leilão judicial, né, eu preciso te alertar sobre alguns cuidados em relação ao parcelamento. O primeiro cuidado que eu preciso pontuar é sobre a questão de caso você fique inadimplente com alguma parcela. Por quê? Existe uma multa muito pesada nos parcelamentos judiciais. Você, caso atrase aí uma parcela, você vai pagar uma multa de 10% sobre o valor da parcela somado ao valor de todas as parcelas restantes. Concorda comigo que dependendo aí, né, do valor desse imóvel, de quantas parcelas são, é muito alto? Então, tome esse cuidado, né? Porque caso você incorra aí na inadimplência de alguma parcela, a multa é muito pesada, né? E também em relação a parcelamentos injudiciais, as consequências, caso você não consiga arcar, né, com esse parcelamento, é aí que você vai acabar perdendo o imóvel, né, também. Então, tome cuidado. O parcelamento no contexto dos leilões extrajudiciais, ele também é interessante, só que o que a gente costuma ver é que os bancos, eles permitem um parcelamento num número menor de parcelas comparado ao financiamento. Eu já vi aí 12 vezes, 24, 36, no máximo 48, quando se trata de parcelamentos no contexto dos leilões extrajudiciais. A gente já arrematou imóvel, né, optando por parcelar, né? Eu vejo como sim uma estratégia boa, porque acaba sendo também ali uma possibilidade de alavancagem, né? Você não vai precisar pagar o valor do imóvel todo ali, né, no momento da arrematação, né? E você parcela aí, mesmo que em menos vezes comparativamente a um financiamento, né, de forma que às vezes possibilita que você participe do leilão, que às vezes se tivesse que ser à vista você não teria todo o dinheiro, né, você consegue dar a entrada e parcelar os demais. Então eu tentei explicar aí que difere um pouco, né, se for extrajudicial, se for judicial, né, para você ter uma noção aí. Eu não sei qual que é o seu interesse, se é judicial ou extrajudicial, muito atenta à questão, né, desse parcelamento nos leilões judiciais principalmente. E só duas questões aqui para os leilões judiciais, se for esse o seu interesse, as pessoas ficam assim maravilhadas, né? Se eu quero fazer esse parcelamento, porque eu posso estar inclusive com o nome com restrição. Sim, você pode comprar um imóvel parcelado com nome com restrição. Não é verificado ali se você, né, tá com algum impedimento. Não. Mas o problema é a multa se você esquecer de pagar, por exemplo, né? É muito complicado, é muito alto. E tome cuidado também nas arrematações judiciais, né? Tem 24 horas para você fazer a quitação ali da entrada, né? Mesmo que você vai parcelar, tem leilão que dá para você até fazer parcelamento integral, né? São raros, mas é possível sim. Mas geralmente você vai ter que dar uma entrada e aí você tem que estar com o dinheiro ali no D0, né? Num fundo D0 ou na conta corrente, que é 24 horas para você fazer o pagamento. E eu já passei apertada aqui, porque eu estava com valor num ETF, por exemplo, na bolsa de renda fixa, e eu fiquei muito apreensiva se ia cair ali em 24 horas, mas deu certo, né, Luana? Sim. Uma outra questão, Vanilda, que eu quero acrescentar é que, se tratando de leilão judicial, existe algumas cláusulas diferentes para arrematação e parcelamento.
Se for um leilão judicial, leilões de justiça estadual, as propostas à vista, elas têm prevalência em relação às parceladas. Então, vamos lá. Vou participar de um leilão judicial e esse leilão é da Justiça Estadual de Minas Gerais. Caso você vá para esse leilão, né, e você faça uma proposta que envolva um parcelamento, se vier uma pessoa e fizer uma proposta à vista nesse imóvel, mesmo que no longo prazo a sua proposta parcelada bata um valor maior, a pessoa que fez a proposta à vista, ela vai ficar com o imóvel e você não. Então, vá ciente disso, né? O edital deve trazer essa informação também, né, sobre essa questão da prevalência, se for um leilão da Justiça Estadual, das propostas à vista. Se for um leilão judicial da Justiça Trabalhista, não cabe isso que eu comentei aqui de prevalência da à vista. Uma proposta parcelada, se ela for de maior valor num leilão judicial da Justiça Trabalhista, a parcelada pode sim levar o imóvel, né? Então tem essa questão também, que se for um imóvel que você tem muito interesse, né? Tipo assim, um imóvel, nossa, é o imóvel que eu preciso, né? Se for em um leilão judicial, estadual, pode ser que você venha a perder porque fez a proposta parcelada e não à vista, já que existe essa prevalência. De forma geral, com exceção aos trabalhistas, a sua proposta de parcelada só vai ser levada em conta se não tiver uma proposta à vista, né? E aí você vai ter que enviar ali pro leiloeiro. E, gente, hoje em dia tá difícil, viu? Todo mundo tá querendo comprar imóvel. Então, por isso que você tem que ficar líquido. E eu falo o seguinte, talvez o carrão que você tá andando aí, né? É um imóvel que você pode comprar e colocar 200, 300 mil no bolso líquido, que isso significa a sua liberdade financeira. Para você acordar num dia de manhã e falar o seguinte, eu não preciso trabalhar, eu vou trabalhar porque eu quero, eu já consegui minha liberdade, eu posso ajudar quem eu quiser, isso é sensacional. Vamos mais perguntas, Luana? Vamos sim, Vanilda. Vou te fazer uma pergunta aqui do nosso seguidor, ele colocou o nosso corretor, o nome dele. Primeiro, né, ele comenta do bom trabalho que a gente tem feito, que a gente esclarece bastante, mas que ele tem uma dúvida, que seria, se por acaso eu comprar um imóvel no leilão, paguei a comissão de 5% do leiloeiro e por acaso o banco não aprovar meu financiamento e eu não tiver condições de pagar o valor à vista do imóvel, o que ocorre com os 5% pagos ao leiloeiro? É devolvido? Não é devolvido, né? E você levou um prejuízo, porque você não deve dar um lance no imóvel de leilão financiado sem antes fazer essa aprovação, tá? Então você tem que sim fazer essa aprovação antes. A maioria dos leilões são aí, né? Vamos pensar aqui, 70% de tudo que é financiado no Brasil é da Caixa. Você vai lá na Caixa, aprova seu crédito na modalidade leilão, certo? Vai ter leiloeira que pode abrir mão, né, desse valor? Vai sim, pode ser que sim. Você vai ter que falar com o leiloeiro. De forma geral, tá? Está previsto no edital, né, que você vai ter que pagar. Vai ter leiloeira que talvez abra mão dessa comissão para você? Sim. Mas a maioria, com certeza, vai querer cobrar a comissão de você. Inclusive, geralmente é previsto no edital que ela pode negativar seu nome por essa dívida aí que você tem, que é a dívida de comissão. Então, gente, se organize, aprove antes para não ter problema. Exatamente, é o que a gente sempre aconselha aqui para todo mundo que procura a gente, que faça essa aprovação de maneira prévia e não deixe aí para depois. Vanilda, também nesse contexto a gente tem a pergunta aqui do Francois Souza e ele coloca o seguinte, por favor, é possível utilizar o saldo do FGTS somado a recursos próprios para arrematar um imóvel de leilão em leilão extrajudicial? Como identificar tal informação no edital? Geralmente, gente, por exemplo, se for leilão Caixa, vem especificado lá, você abre o site, no site da Caixa já vem especificado se aceita ou não. Leia o edital, está certamente especificado. Lembrando que tem imóveis que não podem aí, pelo regimento do uso do FGTS, né, ser adquiridos por meio de FGTS. Nesse caso, gente, o impedimento é do imóvel. Se
nos últimos 3 anos foi usado o FGTS para aquisição daquele imóvel específico, não pode novamente ser usado. Então, por isso que existe essa limitação, né? Mesmo que o imóvel ele aceita financiamento, mas ele não vai aceitar o uso do FGTS. Então, cabe você ler o edital, tá? E o edital, ele realmente vai definir isso, você lê com cuidado. O problema é que as pessoas não leem. Tem preguiça, né, de ler. E eu não estou falando que é seu caso, mas a maioria é assim, tá? Leia com cuidado. Leilão não é para amador. Leia com cuidado, verifica lá se pode ser feito o uso, né, do FGTS. Não só a Caixa, mas tem outros bancos também que vai aceitar. Verifica exatamente. Está com dúvida? Consulta a leiloeira, né? Ligue lá, entre em contato para não ter problema em relação a isso. Pessoal, um forte abraço, vai deixando as perguntinhas, faça sugestões também dos vídeos que vocês querem ouvir aqui, que a gente vai trabalhar tudo isso aí com vocês, tá? Até mais e um forte abraço.